Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Camila Castro e quero te convidar para ficar junto com a gente. Olha, o nosso programa hoje está cheio de informações. Quinta-feira, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Essa data homenageia a Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1988, a qual pôs fim à escravidão no Brasil. Quem assinou a lei da abolição da escravatura foi a princesa Isabel, princesa imperial do Brasil. Não se trata de feriado nacional, sendo esta condição revogada através da lei, em 15 de dezembro de 1930 pelo ex-presidente Getúlio Vargas. O Brasil foi o último país livre da América a abolir totalmente a escravatura, praticada no país desde o período colonial até o fim do Império, que durou quase 400 anos. Foram muitos anos de escravidão, mas que bom, né, que a gente recebeu esta lei como um presente e ficamos livres. Vamos agora aos nossos destaques de hoje. Mais uma comunidade do Nordeste recebe água potável, dessa vez Nova Cruz, Rio Grande do Norte. O jornalista Sandro de Moura vai comentar sobre a CPI da Covid-19 no Senado. Ontem teve muita confusão durante o depoimento de Fábio Van Garten. O uso de celulares e fones de ouvido em bancos volta a ser permitido na Paraíba. Petrobras anuncia desativação de térmica em Camaçari, após falha em acordo de arrendamento. E presidente Jair Bolsonaro visita mais uma vez a região Nordeste. O jornalista Marcelo Jorge vai mostrar como foi essa visita a Alagoas. Vamos juntos! Essas e outras notícias a partir de agora. E ontem nós mostramos aqui que foi o Dia Nacional da Enfermagem, mas olha, essa data foi marcada por muitos protestos em Salvador. Quem fala sobre isso é a Rita Brandão. Boa noite, Rita. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Os profissionais da área de enfermagem celebraram o seu dia com um protesto na região do Farol da Barra, em Salvador. Os trabalhadores estiveram reunidos durante a manhã desta quarta-feira, dia 12, para reivindicar a aprovação do projeto de lei PL 2564/2020, que tem como objetivo instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Diz uma das enfermeiras, Daiane Moraes, uma das participantes da manifestação. Nunca teve aumento, não tem piso salarial. O salário base é menor que um salário mínimo. Ainda segundo o Senado, o projeto foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do Partido Rede, e fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros. Já as demais categorias terão um piso proporcional a este valor de 70% para os técnicos de enfermagem, que fica no valor de R$ 5.120, e para os auxiliares de enfermagem e as parteiras, de 50%, que fica R$ 3.657. O relatório da senadora Zenaide Maia, do Partido PROS, por sua vez, é favorável à aprovação na forma de um texto alternativo, segundo informações do Senado Federal. O Senado ainda informou que o relatório de Zenaide Maia contém algumas mudanças em relação ao texto original. Uma delas é a previsão de que a jornada nacional de trabalho desses profissionais não poderá ser superior a 30 horas semanais. Além disso, também foi alterada a data de vigilância da lei, enquanto que o texto original previa a entrada em vigor 180 dias após a data de publicação. O texto alternativo, por sua vez, determina que a lei deve entrar em vigor no primeiro dia do ano seguinte ao de sua publicação. E olha só, depois de uma reunião, os professores das escolas particulares de Salvador decidiram não retornar às aulas presenciais. Veja só.
Após a assembleia realizada nesta quarta-feira, dia 12, os professores das escolas particulares de Salvador decidiram não retornar às salas de aula até que toda a categoria esteja imunizada. A informação é do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia. Conforme o sindicato, a decisão em assembleia teve quase 80% dos votos da categoria. Além disso, ficou definido que será realizada uma nova assembleia na segunda-feira, dia 17, para tomar novas decisões sobre o assunto. No dia 3 de maio, quando estava previsto o retorno semipresencial das aulas para as redes particulares e públicas de ensino de Salvador, algumas instituições privadas voltaram a funcionar com alunos e professores no mesmo espaço. No entanto, algumas unidades particulares estavam abertas desde o fim do mês de abril para a ambientação dos estudantes que iriam voltar a frequentar as escolas semipresencialmente. Em 30 de abril, ocorreu a primeira reunião de mediação, realizada pelo Ministério Público do Trabalho para discutir o impasse de volta às aulas. No entanto, os professores das redes particulares e públicas de Salvador decidiram manter a suspensão do retorno às aulas semipresenciais. É uma pena, né? Porque o retorno das aulas presenciais seria fundamental, muito importante para essas crianças que já estão há mais de um ano sem participar dessas aulas de forma presencial. Isso faz muita diferença na vida acadêmica do aluno. É preciso repensar sim, até porque já existem formas das crianças se protegerem assistindo aula nas escolas, né? E olha só, gente, a Petrobras anuncia a desativação de térmica em Camaçari após falha em acordo de arrendamento. A Rita Brandão também fala sobre isso. A Petrobras anunciou que vai desativar a usina termoelétrica de Camaçari, na Bahia, após não conseguir fechar acordo de arrendamento do empreendimento com a empresa Procgel Química. Em março, a estatal entrou com pedido na Agência Nacional de Energia Elétrica para desativar a usina e alegou que o empreendimento se tornou economicamente inviável para os custos da estatal. No entanto, logo em sequência, a Petrobras disse que negociava o arrendamento com a empresa Procgel, que acabou não fechando acordo com a estatal. Desta maneira, a campanha iniciará o processo de descomissionamento da UTE Termo Camaçari, que já se encontra com a outorga renovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Rita Brandão, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra amanhã. Hora de chamar a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello. Ela vai começar falando sobre, olha só, Fundação Municipal Ação Cultural divulga edital para lives juninas em Maceió. Infelizmente, teremos mais um ano sem festas juninas de forma presencial e todo mundo está arrumando uma forma para que os grupos, né, não deixem de se apresentar e de arrecadar também. Natânia Mello, boa noite para você. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. O projeto cultural Maceió, um dos berços do forró, deve contemplar cerca de 500 artistas. Um edital para manter a tradição junina na capital alagoana, apesar da pandemia do novo coronavírus, foi publicado pela Fundação Municipal de Ação Cultural no Diário Oficial do município. A Prefeitura disponibilizou R$ 117 mil, que serão divididos para 3 organizações sociais contratadas para selecionar 28 grupos de quadrilha, coco de roda, trios e bandas de forró que vão promover a pré-produção das apresentações em ambiente virtual. Na inscrição, as organizações devem apresentar um plano de trabalho atribuído a apenas uma das categorias que será contemplada. Devido à pandemia, as regras do chamamento público foram alteradas para evitar aglomerações. Os grupos selecionados só poderão participar com até 10 componentes, respeitando as normas sanitárias, com uso obrigatório de máscaras e com distanciamento social. E olha só, gente, a Natânia Mello fala agora que a Justiça determina que o governo federal garanta a segunda dose da Coronavac no Rio Grande do Norte. A segunda dose da Coronavac está dando o que falar em vários estados. Foi suspensa, né, porque faltou, e agora então a Justiça está pedindo para que o governo federal garanta essa segunda dose lá no Rio Grande do Norte. Natânia Mello. A Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde envie ao Rio Grande do Norte lotes da vacina Coronavac suficientes para garantir a aplicação da segunda dose na população que já tomou a primeira.
A liminar também proíbe a Prefeitura do Natal de aplicar novas doses de Coronavac até que, pelo menos, 85% dos vacinados com a primeira dose recebam a segunda dose, complementando o ciclo de imunização. De acordo com o governo do Rio Grande do Norte, na época da propositura da ação, 87.098 pessoas estavam com a segunda dose da Coronavac em atraso no estado. Na decisão, o juiz determinou remessa de doses suficientes para a cobertura vacinal do grupo, já considerando a remessa feita pelo Ministério da Saúde no último dia 7 de maio, com 15.600 doses do fabricante. Sendo assim, restam para envio mais de 71 mil doses. O Ministério da Saúde chegou a argumentar que outros 21 estados passam pela mesma situação do Rio Grande do Norte. E a Natânia Mello fala agora sobre uma novidade, que o uso de fones e de celulares voltam a ser permitidos em bancos, isso na Paraíba. Lembrando que muitos bancos não permitem, o uso de celular, nem de fone de ouvido, nem um aparelho eletrônico dentro das agências. Mas lá na Paraíba agora vai ser permitido. Natânia. O uso de celulares, fones de ouvido e aparelhos eletrônicos dentro de bancos na Paraíba voltou a ser permitido após ser revogado, nesta quarta-feira 12, o inciso que proibia a utilização destes equipamentos desde que entrou em vigor a lei com regras de segurança para agências bancárias no estado em 2013. A lei inicial trouxe uma série de medidas de segurança para clientes e funcionários de agências financeiras, visando a redução no número de casos de saidinhas de bancos e sequestro de clientes dentro das agências. Na justificativa para revogar o dispositivo, o deputado estadual Adriano Galdino explica que, com o avanço das tecnologias de monitoramento, este inciso se torna desnecessário, uma vez que a vedação dos itens não mais se apresenta como uma medida de segurança necessária nos dias atuais, uma vez que os aparelhos eletrônicos, em especial o celular, tornou-se um instrumento de extrema necessidade para a vida das pessoas, não somente por causa da comunicação, mas também para fins de efetuar transações bancárias. Valeu, Natânia, até daqui a pouquinho no Giro dos Governadores. E olha só, gente, o presidente Jair Bolsonaro visitou mais uma vez a região Nordeste. Ele já fez muitas visitas, a esta região desde que assumiu o comando aí do país. Ele esteve em Alagoas e olha, a agenda do presidente foi extensa, viu? Ele inaugurou várias obras. O Marcelo Jorge conta pra gente então como é que foi parte desta visita do presidente lá no estado. Marcelo, boa noite para você. Olha, nós estamos hoje com informações do estado de Alagoas. É que o presidente Jair Messias Bolsonaro realizou uma visita àquele estado às 9 horas da manhã. Ele chegou às 9 horas no aeroporto Zumbi dos Palmares, foi recebido por um grande número de apoiadores. A visita do presidente Bolsonaro a Alagoas na manhã de hoje, e durante parte da tarde ele esteve também no estado, se deveu basicamente à apresentação e inauguração de algumas obras federais que estavam há muito tempo sendo aguardadas pela população alagoana. Ele cumpriu 3 solenidades para inaugurar obras com recursos repassados pelo governo federal. Além da capital, Bolsonaro participou de uma inauguração no sertão alagoano. Acompanhado do prefeito JHC, do PSB, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, Bolsonaro entregou às 10 horas da manhã 500 moradias para famílias de baixa renda no residencial Oiticica 1, no bairro do Benedito Bentes, na parte alta da capital. De acordo com informações do portal da Transparência, o empreendimento recebeu aporte de 40 milhões de reais em investimentos federais e vai beneficiar cerca de 2.000 pessoas, Camila e Sandro de Moura e nossos telespectadores aqui do Brasil Nordeste. Às 11h30 da manhã, a comitiva presidencial seguiu para o complexo viário da BR-104 e da BR-316, no chamado Tabuleiro dos Martins, onde inaugurou o viaduto da PRF. Olha, esse viaduto estava parado há muitos anos, na verdade há décadas. Eu lembro que cheguei a trabalhar na imprensa alagoana, passava no local e sempre as pessoas falavam daquela obra que era chamada de Elefante Branco,
Uma obra que foi colocada, mas nunca finalizada, e agora finalizada e entregue pelo presidente Bolsonaro. O governo federal investiu 77 milhões e 400 mil na obra, né? Foi realizada em parceria com o governo de Alagoas. Ainda na capital, Camila e Sandro, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do prefeito JHC, também sobrevoou a área dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, afetados pela instabilidade do solo causada pela mineração da Braskem. Muitas casas aí, inclusive, ainda mantêm rachaduras em virtude desse problema. E depois dos compromissos, na capital, a comitiva seguiu para o município de São José da Tapera, no sertão do estado, onde foi inaugurado o trecho 4 do canal do Sertão Alagoano, às 2 horas da tarde. Com aproximadamente 30 quilômetros de extensão, a nova obra vai beneficiar mais de 113 mil alagoanos, moradores e pequenos produtores rurais da região. Olha, Camila e Sandro de Moura, são excelentes notícias que Alagoas está recebendo e todo o Nordeste também recebendo nesse governo de Jair Bolsonaro. O presidente da República vem com muita frequência ao Nordeste e sempre trazendo uma obra, entregando uma obra que não havia sido concluída, obra muitas vezes iniciada e arrastada por tantos anos aí em governos passados, e agora a concretização disso para o bem dos brasileiros, para o bem dos nordestinos. Nós vamos tentar conseguir mais imagens para que amanhã, aqui no Brasil Nordeste, nós possamos também mostrar para você como foi mais detalhadamente a visita do presidente Bolsonaro hoje, quinta-feira, dia 13 de maio, ao estado das Alagoas, a terra dos marechais. Do Nordeste para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Marcelo, muito obrigada. Amanhã eu conto com você aqui para a gente mostrar a segunda parte da visita do presidente Jair Bolsonaro a Alagoas, que entregou obras importantes para o estado. Seguimos com o nosso programa, mas olha, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para um intervalo comercial. Na volta tem muito mais informações para você. O nosso telefone está aparecendo aqui na sua tela. Manda mensagem para a gente que a gente te responde. Até já! Olá, estamos de volta e olha só, gente, é muito bom ter água, né? Quando falta água na nossa casa já bate aquele desespero, porque a gente de fato é dependente, é um direito básico ter água na torneira. Mas acredite, tem muita gente que não tem esse benefício básico que é o direito a ter água, né? Mas olha, o governo federal está fazendo mudanças para que isso possa de fato mudar no país, né? As obras de segurança hídrica estão avançando no Brasil. O governo deu início à elaboração do projeto executivo da fase inicial do empreendimento de Sergipe, que compreende os primeiros 50 quilômetros da estrutura. O investimento nesta primeira etapa será de 5 milhões de reais. Mas enquanto lá em Sergipe esse projeto não fica pronto, eu vou mostrar agora um lugar que já está sendo beneficiado com água potável. É Nova Cruz, que fica no Rio Grande do Norte. Veja o vídeo. Meus amigos, estamos na cidade de Nova Cruz, é um município aqui do Agreste, aqui do Rio Grande do Norte. Essa comunidade aqui é o Barbaço dos Henriques, tá certo? E esse é um poço artesiano, um poço que foi perfurado aqui. É o governo Bolsonaro chegando numa comunidade, não tinha poço aqui, né, João Paulo? Não tinha poço aqui. A água é de excelente qualidade, né? É cristalina. Água cristalina, então é um poço perfurado. Nós fizemos essa gestão junto ao DENOX. Ministro Rogério Marinho, muito obrigado. Esse daqui é um local que o presidente Bolsonaro precisa saber. É mais uma ação do governo dele, da sua gestão aí no Ministério e da nossa emenda também, da nossa vontade de trabalhar em benefício da população. População que mora aqui assim,
população que produz aqui também. Eu estava olhando aqui assim, vocês vão ver aqui tem milho plantado, tem mandioca, tem criação, tem cajueiro. É uma população que vive aqui e que precisa ser, sim, melhor assistida, tá certo? Então, esse é mais um compromisso nosso que a gente está conseguindo honrar. O poço está aqui está a casinha, ali na frente tem uma caixa d'água, ok? Estamos aqui com os apoiadores aqui de Nova Cruz, várias pessoas aqui. O Romildo é o que mais a gente tem feito contato aqui assim, mas também tem vários outros aqui assim. O Tenente Cleveland. A gente fica esquecendo o nome às vezes da pessoa, mas é Cleveland. É um nome bem americano mesmo. E a esposa e todo mundo aqui assim, o pessoal da igreja também. E o João Paulo, que é o morador. O João Paulo vai falar alguma coisa aí. Boa tarde a todos, sou o presidente aqui do Barbaço, dos Henrique, certo? E aqui esse benefício aqui veio para ajudar muita gente aqui carente, principalmente esse ano que está com a dificuldade da seca, entendeu? Foi uma maravilha aqui do deputado Girão, uma beleza mesmo, viu? É isso. Muito obrigado. Quantos litros d'água deu? 7.200 litros por hora. Maravilha, hein? Isso é um poço para poder não botar defeito, tá bom? Estamos trabalhando. Como é bom ter água em casa, né? Eu tenho certeza que esses moradores lá da região do Rio Grande do Norte agora abrem a torneira e conseguem fazer tudo que eles têm direito, gente. A água é um direito básico de todos nós. E olha só, vamos falar agora sobre a CPI da Covid-19. Ontem teve muito bate-boca durante o depoimento do Fábio Van Garden, ele que é ex-chefe da assessoria de comunicação do governo federal, viu? Teve discussão entre Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro, a sessão foi suspensa várias vezes. E quem vai falar sobre este assunto e também vai fazer uma análise, né, sobre a CPI é o jornalista Sandro de Moura. Sandro, que confusão, né? Boa noite para você. Olá Camila, boa noite a todos. A boa notícia é essa, água chegando na torneira de muito mais nordestinos, né? O presidente Jair Bolsonaro cada vez mais na região Nordeste, entregando benfeitorias à população nordestina. Água é o maior bem para o nordestino, está chegando na torneira de muito mais gente. Também Casa Popular, o presidente foi aí, como mostrou o Marcelo Jorge, levando água para a população e levando moradia digna. Agora, óbvio que a política não é para amadores, né? E a região Nordeste sempre foi defendida com unhas e dentes por coronéis. Por falar em coronéis, de vez em quando eles esquecem que nós já passamos dessa época, né? E o coronel Renan, nós vamos falar daqui a pouco, deu seu show à parte ontem, no Senado Federal, na CPI da Covid-19, quando estava ouvindo o ex-secretário de Comunicação, o Van Garden, e ele baixou o coronel nele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu quero só lembrar que outros coronéis já passaram por esta casa. O senador Arnold de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, matou um colega no Senado Federal. Foi atirar no adversário político de Alagoas, acabou atingindo um jovem senador do Acre que morreu ali mesmo. Também o ex-senador, ex-governador Ronaldo Cunha Lima, da Paraíba, do estado da Paraíba, quando governador, atirou no seu adversário político dentro de um restaurante porque este havia feito denúncias de corrupção no governo anterior, e aí o Ronaldo Cunha Lima foi lá resolver na base da bala. Em tempos mais próximos, o ex-senador da República, Antônio Carlos Magalhães, trocou soco com seu colega paraibano Ney Suassuna dentro do Senado Federal. Para seguir a mesma linha, o ex-deputado federal, ex-prefeito da capital baiana, neto do senador, o ACM Neto, ameaçou dar uma pisa no ex-presidente Lula, dar uma surra no ex-presidente Lula, se ele ou um de seus aliados atravessasse o seu caminho na região Nordeste. E ontem, o coronel Renan Calheiro deu quase que voz de prisão, ameaçou dar voz de prisão, constrangendo o Van Garden, que estava ali dando o depoimento, como convidado, e foi ameaçado pelo coronel Renan Calheiro, que podia ser preso. Antes, um pouquinho, o coronel Cid Gomes, irmão do coronel Ciro Gomes, ameaçou passar com uma máquina, um trator, por cima de um monte de policiais. Foi alvejado por um estilhaço lá de bala, né? Essa história vocês já sabem. Mas vejam como é que essa história dos coronéis do Nordeste vai se repetindo. E aí,
O Renan Calheiro ontem baixou o coronel, ameaçou dar voz de prisão ao Vanguard que estava lá dando seu depoimento. Mas aí ele encontrou uma parada dura pela frente. Ele esqueceu do ditado que diz que saúva sabe a roça que come. E ele resolveu ir lá beliscar. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, não deixou barato. Ele foi para cima do senador Renan Calheiro e vocês vão ver o que disse o senador Flávio Bolsonaro. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas e não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, querendo. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Tá aí uma cena lamentável. Um senador da República, já foi presidente do Senado, sendo chamado de moleque, né? Sendo aí escorraçado em plena sessão de CPI por um colega, pelo jovem senador Flávio Bolsonaro, porque, óbvio, faltou a compostura, baixou nele aquele coroné de sempre, né? Lamentável. Todos os brasileiros desejam é que a CPI sirva para trazer vacina para o braço da população, como disse o senador Flávio Bolsonaro, e que as mazelas, os desvios do dinheiro público, do recurso público, seja esclarecido para onde foi, e não transformar o Senado Federal num palanque político ou no ringue, numa arena, para se degladiar, como costumam fazer alguns coronéis da região Nordeste. Sandro de Moura para o Com Brasil Nordeste. Até a próxima. Pois é, o negócio pegou fogo ontem no Senado. Sandro, muito obrigada pela sua participação. Você sempre pontuando pontos importantes sobre esta área política e a gente aprende também muito com você, viu? Hora então de abraçar as cidades aniversariantes. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Camaragibe, em Pernambuco. Elesbão Veloso, no Piauí. Hora de ver o que os governadores da região do Nordeste publicaram em suas mídias sociais. Olá! Vamos iniciar com o governador da Paraíba, João Azevedo. Ele disse que prorrogaram o pagamento adicional no cartão alimentação. Essa ação se soma a outras como a distribuição de cestas básicas, de refeições para pessoas em situação de rua, aumento no número de refeições nos restaurantes populares e o recém-anunciado programa Tá na Mesa, que vai fornecer 500 mil refeições por R$1 em 83 cidades. O governador de Alagoas, Renan Filho, atualizou seu Twitter falando sobre a entrega simbólica de cartões e adesivos que vão dar acesso prioritário aos portadores de fibromialgia. E para finalizarmos, o governador do Ceará, Camilo Santana, publicou a seguinte mensagem: Neste dia 13 de maio, peço que Nossa Senhora de Fátima ilumine e traga muitas bênçãos a todos os nossos irmãos e irmãs cearenses. Camila, fico por aqui e volto com você nos estúdios. Vamos ver então o que os governadores da região do Centro-Oeste publicaram nas mídias sociais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou em seu Twitter sobre inclusão social. Ele disse que começou o dia olhando para o futuro dos nossos jovens, com esses super-heróis de óculos 3D, que fazem parte de 2 laboratórios Include, inaugurados ontem em Goiânia, em parceria com o governo, através do programa Goiás Social, com o Instituto Campus Party. Em outro post, Ronaldo Caiado completou: ainda essa semana vamos abrir novos laboratórios em Lusiânia, Valparaíso, Cavalcante e Alto Paraíso. E esse é só o começo do projeto. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse: são mais de 100 mil motoristas que agora serão beneficiados com uma diminuição do tempo em trânsito de até 55%. É isso que significa a entrega que foi realizada ontem no Complexo Viário Governador Roriz, que compreende o trevo de Triagem Norte e a ligação Torto Colorado. Mais abaixo, ele completou dizendo que essa é uma das maiores obras viárias já feitas na história do Distrito Federal. São 23 viadutos, 4 pontes, 14 quilômetros de ciclovia e 28 quilômetros de asfalto. Tudo isso feito com investimento de R$220 milhões.
Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Lembrando que o programa Brasil Nordeste começa todos os dias às 18 horas aqui na tela da TV Com Brasil e também no YouTube. Canal Brasil Nordeste Oficial. Obrigada, ótima noite, até amanhã.